Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo, onde nós discutimos um pouco da história de Cubatão, sempre trazendo novidades sobre tanto a história quanto os monumentos. Enfim, é um momento de reflexão de toda a história de nossa cidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Fabril, o bairro da Fabril, e da fábrica que ali existiu até algum tempo atrás. Vamos falar um pouco também da Vila Operária, que também durante muito tempo foi local onde centenas de pessoas viviam, né, e que perdeu a sua função e hoje, infelizmente, encontra-se em ruínas. É um pouco dessa história que nós vamos ver a partir de agora. A Companhia Santista de Papel, como nós conhecíamos até o seu fechamento em 2013, funcionou por quase 100 anos e foi uma das grandes fábricas de papel, não só de nossa região, como do país. Ela nasceu de uma compra de um terreno onde foi dividido em duas partes. Uma parte para a construção da fábrica em si e a outra parte para a construção de uma usina hidrelétrica lá em Pilões. E durante muito tempo, até a década de 50, todo o escoamento de mercadoria era feito por via férrea. Só deixou de utilizar essa forma de transporte com a construção da rodovia Anchieta. A Companhia Santista de Papel passou por vários problemas, vários donos inclusive, e sobreviveu graças a investimentos dos seus proprietários ao longo do tempo. Ela foi construída em 1919 com o nome de Companhia Fabril de Cubatão e sendo essencialmente uma fábrica de papel. Somente na década de 30 é que, por conta de sérios problemas financeiros, a fábrica mudou de nome e passou a se chamar Companhia Santista de Papel. Mais tarde, já no final da década de 60, ela mudou de nome com a compra pela Ripasa. A Ripasa foi uma das grandes investidoras na fábrica de papel de Cubatão e, mais recentemente, foi adquirida pela MD Papéis. A sua Vila Operária possuía cerca de 200 casas já na década de 40. As imagens que estamos mostrando retratam a Vila Fabril alguns anos atrás. Essas fotos foram feitas no ano de 2005 e, portanto, a situação que nós temos hoje da vila é bastante, já bem diferente, algumas casas já em processos de ruínas, o que realmente nós lamentamos a grande perda que se dá em torno do patrimônio cultural do município. Mas a Fabril foi, durante todo o tempo de sua existência, a grande fábrica de papel da região. Nós vamos ver um pouquinho mais no segundo bloco. Até já. Para viver, eu consumo. Podem achar que me limito a consumir coisas, mas não. Eu tenho um poder muito maior. Eu consumo informação. Eu compro causas, pela minha cidadania, por um mundo melhor. Minha maior força, a minha voz. Hoje sou mais consciente que ontem e exijo produtos e serviços melhores para hoje e amanhã. Mais transparência, sustentabilidade, saúde, conexão. Unidos somos fortes e nossas conquistas maiores. Abusou de um consumidor? Abusou de todos. Por uma causa justa, eu não fico calado. IDEC, eu compro abrigo. Estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. E o tema de hoje, a Fabril, a fábrica de papel da antiga Companhia Santista
de papel, e a Vila Operária. Hoje, muito se tem falado sobre a Vila Operária e sua preservação. Vila Operária, como nós possuímos aqui na cidade, não somente com as casas da Fabril, como também a Vila Operária da Light e as casinhas remanescentes da antiga Companhia Anilinas e Produtos Químicos do Brasil, hoje dentro do Parque Anilinas, são exemplos de moradias que existia num modelo, num outro modelo de capitalismo ainda existente no início do século XX, quando as empresas necessitavam de ter os seus moradores muito próximos de suas fábricas, considerando a dificuldade de transporte existentes naquele momento da história. As vilas operárias eram, então, uma maneira de manter os trabalhadores próximos às fábricas e de uma forma também de controlar esses moradores. Foi muito comum, a partir da Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII na Europa e que se espalhou pelo mundo. Poucos exemplos de vilas operárias ainda temos no Brasil. Cubatão é uma das poucas cidades que ainda preserva, de uma maneira ainda, infelizmente, com bastante dificuldade, mas ainda preserva alguma coisa de suas vilas operárias. A Fabril passou e ainda passa por problemas muito sérios com relação à preservação. Em algum momento recente, da história recente, houve tentativas de se preservar através de um tombamento municipal por meio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, o CONDEPAC, mas não foi, as tentativas não foram, infelizmente, levadas a cabo através de um decreto de tombamento. Considerando inclusive o tamanho da vila, a quantidade de imóveis a serem arrolados num processo como esse, e o fato se deu justamente no momento em que a fábrica se preparava para fechar as suas atividades, encerrar as suas atividades, no ano de 2013. Isso dificultou bastante o processo de preservação da vila. De lá para cá, a fábrica realmente encerrou suas atividades, e novas formas e novas lutas em torno da preservação do local têm ainda sido debatidas na cidade. É importante a preservação da Vila Operária, das vilas operárias, como maneira de se preservar a memória industrial do município. Tanto o Fabril, quanto a Light, quanto as casas do Anilinas, são importantes justamente para que nós saibamos como que a indústria operava naquele momento da história. A cidade de Cubatão passou por dois momentos importantes na industrialização, que nós dividimos em duas partes. A primeira fase da industrialização, com pequenas fábricas, pequenas na forma como nós entendemos hoje, como, por exemplo, a Companhia Santista de Papel, as curtidoras que existiam antes desse período, a usina Henry Borden, a fábrica Anilinas, são anteriores à industrialização que veio na década de 50 com a instalação da refinaria e, posteriormente, da siderurgia, através da COSIPA e todo o polo petroquímico. Esses vestígios da industrialização da primeira fase é importante para a nossa memória e precisa ser preservada. Nós esperamos que a cidade evolua no sentido de manter as características dessas vilas e num momento em que se discute as formas de uso. Não interessa a ninguém fazer com que elas sejam preservadas e não tenham uso adequado. Então, modelos de preservação precisam ser estudados no sentido de que possam manter as suas características, mas com uso voltado à educação, à cultura, ao lazer, enfim, mantendo a vida existindo nesses locais. A gente espera que tenhamos conseguido contribuir com essa discussão e voltamos na próxima aí com mais temas da história de nossa cidade. Até mais.